começar a produzir quadrinhos com os seus amigos e não sabe por onde começar? Conheça hoje a história do Tesla Studios com o Adam Lúcio Marini agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje vamos falar sobre criação de quadrinhos e com a gente está Adam Lúcio Marini. Seja bem-vindo, Adam. Muito obrigado pelo convite, caro amigo Giovanella, esse canal que eu prezo e acompanho desde o começo. Gosto bastante, do senso de humor principalmente. Vamos lá, obrigado pelo convite de novo. Boa, vamos lá, agradeço por ter vindo aí. E vamos falar hoje sobre criação de quadrinhos. O Adam, ele participa de... Antigamente era chamado de coletivo, hoje é o Estúdio Tesla, que é um grupo de pessoas que desenvolvem, criam quadrinhos aqui no Brasil. E a gente quer falar sobre coisas em geral, sobre a produção, sobre como é que funciona criar quadrinhos em galera, porque tem muita gente que quer começar a criar quadrinhos e talvez é uma forma de poder começar a desenvolver aí, fazer suas criações, juntar seus amigos aí e todos desenvolver um trabalho legal. E o Adam tem uma história legal aí, enfim, já tem alguns anos de estrada. Então vamos falar um pouquinho sobre como que surgiu a ideia do coletivo e o que faz cada pessoa, quando que surgiu, o que cada um fazia, enfim, como é que surgiu a ideia do coletivo, o que cada um fazia e o que isso agregava no material ao final. Bom, então a ideia surgiu basicamente, tu acaba encontrando uma galera, uns amigos que têm a mesma paixão em comum, que é quadrinho, né? E, no caso, como todo mundo meio que já trabalhava numa área que acaba tendo a parte, conhecendo tecnologia, trabalhando com computador, do quadrinho com paixão, tu acaba meio que unindo essas tuas habilidades, essa tua amizade, essa tua paixão, com cada um tendo a sua função e habilidade, conversando ali com a galera, cada um acaba se descobrindo que pode contribuir nesse grupo, né? Então, é aquela coisa, começa com uma conversa, começa com amizade, começa com uma ideia para uma história, um porquê não, e a coisa vai se desenvolvendo. A gente tinha essa paixão em comum, no caso que a gente começou era o Frank, o Rafael, o Algures, que até participava do MDM, eu, o Thiago e a Luciana Larim. Então a gente está todo mundo meio voltado para esse lado da publicidade, das artes, então por que não aplicar isso nos quadrinhos, sabe? Alguém tem que fazer, né? Digamos, tu não é uma coisa que vai surgir do nada, resolvi fazer quadrinho. Não, uma coisa puxa a outra. Tu vê que tem uma certa habilidade para conseguir trabalhar com isso. Foi uma arregimentação da galera, se unir e fazer uma coisa que todos gostam juntos. No começo, aí, quando vocês iniciaram os trabalhos, já tinha ideia de cada um fazer alguma coisa ou foi desenvolvendo aí conforme foi andando? Cada um mais ou menos sabe da sua habilidade, né? No caso, eu queria desenhar. O Frank, ele, além de ilustrador, ele é autodidata até, ele meio que se obrigou a desenhar porque ninguém queria ilustrar as histórias que ele escrevia, né? Então ele acaba sendo roteirista e ilustrador. A Luciana, que estava com a gente, ela é ilustradora, colorista também. O Rafael, ele roteirizava, no caso ele roteirizou junto com o Frank a Dizire, né? Que depois tu pode até botar um insert aí, mas eu até mostro ela aqui. O famoso Dirapaz, né? E o Thiago também ilustrava e colore. Acho que colorir é uma coisa meio incomum para todo mundo ali, né? Mas então, quando tu unindo essas forças, tu vê que tu tem uma capacidade de gerar um quadrinho, uma história de quadrinho a partir daí com todo mundo se puxando. Aliás, uma das dicas que eu dou é tipo, quanto mais gente tu pudesse juntar para fazer quadrinho, melhor. Um começa a puxar o outro. E não é uma coisa tão solitária como todo mundo imagina. Pode ser uma coisa solitária, mas quanto mais gente participando, é melhor, sabe? A gente disse, um começa a puxar o outro, porque senão sempre tem alguém no meio do caminho que larga de mão, não se interessa, que vai buscar outro lado pra coisa, seguir com a vida para outro sentido, que dê mais sentido pra vida, do que fazer quadrinho, né? Mas é isso aí, cada um mais ou menos sabe da sua habilidade, sim, como pode contribuir com o coletivo. Muito bem.
Uma outra questão sobre o processo criativo. Como é que vocês decidem assim, vamos escrever uma história sobre tal assunto? Ou como é que vem o roteiro, o plot? Como é que vocês trabalham do roteiro para a arte? Como é que funciona para vocês essa parte de criação, assim, para sair do zero até termos alguma coisa? Então, cara, tu começa com uma ideia, por mais isso clichê que possa parecer, começa com uma ideia. Sabe, uma conversa, uma coisa que tu gostaria de contar, uma história que tu gostaria de contar, por mais simples que seja. Por exemplo, pega o Dirapaz aqui, Dizzy. Como é que a gente tava todo mundo reunido aí, tá? O que vamos fazer? Tem o Financiarte aqui em Caxias que ajuda a tocar esses projetos, como é que é? Projetos culturais, Financiarte aqui em Caxias. Então foi um bom incentivo, assim, para nós, tipo, vamos escrever um projeto nosso, o que a gente vai fazer? Daí a gente pensando assim, a ideia básica era tipo uma chuva de deuses que vai cair na Terra e como é que a humanidade reage a isso. A ideia foi essa. A partir dessa ideia, que é muito legal, poxa, uma chuva de deuses, massa, mas que tipo de deuses? De todos os tipos. Vai ter deus egípcio, deus grego, deus hindu. E, nossa, e cada vez que tu ia conversando, tu ia acrescentando camadas nessa história e tu acaba criando um esqueleto disso. Então começa assim, uma ideia legal que tu queira contar. Basicamente é isso. A partir disso, os roteiristas começam a trabalhar numa sinopse, e daí todo mundo lê essa sinopse, aprova, show, sempre tudo em grupo, né, aprovando, né? E daí, sim, começa as etapas, uma, por mais chato que possa parecer, mas tem que ter essas etapas para ti poder se regrar, se organizar, senão vira bagunça, até porque não é pouca gente envolvida, né? Então, depois disso veio o roteiro, página a página, quadro a quadro, todas as falas, é passado todos os capítulos para cada um dos ilustradores. No meio desse processo, vai se trocando ideia, se apresentando estudos de página, que é um esbocinho das páginas, o esboço da página mesmo, até finalizar. E, cara, o processo vai longe, é quase como fazer um filme, assim. Depois vem as cores, vem a finalização com o nanquim, as cores, a letrerização e o fechamento da revista como arquivo para ir para a gráfica. Então é muito processo. Mas são processos que tem que ser feito. Não pode ficar o tempo todo achando que é um bolo complexo inteiro e tu quer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não, tu tem que seguir isso aí para se organizar e conseguir tocar ele e terminar ele. Tem que ser meio que se regrar, então, não adianta. Sim, é um processo gigantesco. Qualquer obra que a gente for, que o cara não faça sozinho, e mesmo se o cara fizer sozinho, ele tem que seguir um passo a passo, assim, não dá pra sair atropelando etapas. Toda etapa ela tem a sua importância e às vezes tu querendo acelerar alguma coisa vai te fazer o resultado ficar uma porcaria, né? Às vezes acontece isso. A gente sabe como é que é. Eu e o Adam, a gente já trabalhou em agência de publicidade, a gente sabe como é que é um processo para criar uma peça publicitária. Então, cara, qualquer coisa, seja um quadrinho ou, sei lá, um filme, tudo tem seus passos aí. Acho que a gente conhece e é legal a gente passar aí para quem gostaria de entrar no meio, enfim. E como que é um passo a passo meio extenso, até fica o convite aí, quem sabe a gente faz um reality show em breve aí, quem sabe de algum quadrinho aí do Adam e do pessoal da Tesla. Eu me responsabilizo de filmar todo o processo aí. Opa, depois a gente conversa sobre. Baita ideia, por que não, cara? Eu aceito o convite. Aceito o convite até inclusive em nome dos meus amigos, que eu sei que eles vão aceitar de boa. Meteu a gente nessa? Meti mesmo. Vamos fazer. Pior que a galera se interessa por esse assunto, né, cara? Eles pensam que é uma coisa meio mágica, mas na verdade, assim, continua. Sim, é mágico. O quadrinho tem uma certa mágica, tem um romantismo, mas tu tem que também puxar para um lado profissional para, que a gente comentou, pra coisa poder sair, né? Não adianta tu só achar que é tudo, ai, maravilhoso, ai, minha arte. Claro, tem isso. Tanto que é o que dá vontade de tu fazer, é isso. Mas também tu tem que seguir esses passos mais técnicos para fazer a coisa funcionar, né? Tem o arquiteto e tem o engenheiro, né? Então, um cria e o outro deixa a coisa em pé. Então é por aí o negócio, né? Isso. E é importante também falar que vocês tiveram, então, os quadrinhos, alguns deles foram financiados aí pelo Fundo de Cultura da cidade, né?
e alguma coisa foi distribuída com a ajuda do Catarse. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Como é que como é a pessoa que quer criar o seu quadrinho, quer conseguir algum fundo de cultura, ou enfim, quer botar lá o seu projeto no Catarse. Tem alguma coisa que tu pode dizer, assim, algum caminho para seguir, o que tem que cuidar, alguma coisa assim? Sim, tu acaba aprendendo bastante coisa, tu acaba se profissionalizando, né? Porque no sentido, assim, desses financiamento cultural, tu tem um prazo, tu tem uma equipe, de novo, tu tem as etapas do projeto para cumprir, então tu acaba se profissionalizando, né? Esse sim, no caso, tem mais pessoas envolvidas ainda. Tu vai precisar de um produtor cultural, de um contador, do profissional da gráfica para imprimir o teu quadrinho. Tu tem um prazo de 1 ano para fazer ele, então tem que ter um cronograma. Tu vai precisar de um... Não é que tu vai precisar, mas é sempre bom ter um editor, no nosso caso do Tesla é o Frank, que é o nosso homem múltiplo, né, que faz tudo. E no quanto ao Catarse, a gente nunca fez um projeto do Catarse para que a gente estivesse desenvolvendo o quadrinho, a história em quadrinho, junto com a campanha. Na verdade, as campanhas que a gente fez do Catarse, que foi do Diz e do... Deixa eu pegar aqui. E as mortes, depois insere aí que fica mais bonitinho, por favor. Senhor editor, daí esses dois a gente usou o Catarse como distribuição, porque realmente a gente não é nenhuma editora, não somos editora, somos um estúdio de criação de quadrinhos. Uma editora já tem contatos com lojas para vender no âmbito nacional, né? E nós somos, a gente é muito pequeno, fica difícil fazer isso. Então, no caso do Catarse, é uma maneira de divulgar, a gente conseguir distribuir para quem comprar com recompensas. Foi uma maneira de distribuir com recompensas para o pessoal de várias partes do Brasil, né? Saber até onde chegaria isso. Porque, caso contrário, a gente não tem como... é uma outra ferramenta, além do site, que inclusive está na Amazon, está no nosso site, está no Social Comics também, né? Além disso, é mais uma ferramenta para te conseguir distribuir teus quadrinhos Brasil afora, que esse país é continental, então tudo que tu puder agregar, tanto para divulgar quanto para distribuir o teu quadrinho, faz o possível para isso, né? Usa todas as ferramentas possíveis. Já não é muito fácil, né? Com as poucas que tem, então o máximo que puder usar dessas ferramentas, melhor, né? Bom, muito bem, muito bem. Então, assim, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque pro pessoal que tá querendo começar, ou que já começou, enfim, tá desenvolvendo seus quadrinhos, que é uma questão que, ao menos para mim, eu acho importante, que como eu trabalho com produção audiovisual, eu sei que por mais que eu faça aquilo que eu quiser, eu ainda vou estar fazendo um filme brasileiro, vamos dizer assim. E a mesma coisa se aplica pro quadrinho quando é feito aqui no Brasil, né? Vocês, qual que são as dificuldades, o que dá para se dizer assim, pro cara que quer produzir quadrinhos? Tu, assim, principalmente, né? Tu acha que é importante ele conhecer o mercado nacional, conhecer outros autores nacionais, saber o que dá para fazer? Tu acha que influencia o que os outros quadrinistas estão fazendo? Como é que é isso aí, a questão de mercado? Se o mercado influencia naquilo que vocês estão trabalhando, naquilo que vocês fazem? Sim, cara, influencia, com certeza. A gente procura pegar temáticas familiares, digamos assim, familiares no sentido de conhecidas, né? No âmbito nacional, mas a gente procura não fazer uma coisa muito... O que eu vejo bastante no mercado nacional é slash of life, que no caso é sempre uma história sendo contada, de um cotidiano. Isso tem bastante no quadrinho nacional. A gente procura ir para um lado um pouco mais fantástico. Até porque, claro, todo mundo gosta de gibi de hominho, no nosso caso aqui, né? A gente gosta de gibi de hominho e tal, super-herói, mas a gente não vê tanto seguir para esse lado os nossos quadrinhos, porque, não sei, a gente quer fazer isso, mas também a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente, né? O quadrinho nacional sem ser tão calcado digamos, vai ter uma história do Rio Grande do Sul, tem que ser sobre gaúcho, ou no Nordeste tem que ter cangaceiro. A gente procura deixar uma coisa um pouco mais aberta, um pouco de cara de... ainda com cara de quadrinho nacional, mas tem um diferencial, sabe? Não é nada tão super-herói, nem nada tão calcado na cultura. A gente quer contar uma história boa. No caso de Iziri, por exemplo, vamos pegar ele, foi uma história super experimental, né? A gente começou lançando ela online. Por isso que ela tem esse formato widescreen, né? Aqui ele deitado, na verdade.
E aqui é o formato dele normal. Pode ver, ele é todo widescreen, porque a gente lançou ele online, então isso aqui era o formato da tela para a pessoa que ia ler na tela do computador. Só que a história é sobre deuses caindo na Terra e como que a humanidade reage com isso. Não tem nada de muito brasileiro nisso, é uma coisa mais europeia, se for pensar. Na verdade, a gente bebe de várias fontes, várias influências. Até isso é importante para quem está criando quadrinho, né? Não se restringe a só um assunto ou um tipo de quadrinho, fumete ou mangá. Na verdade, abrace tudo, tire tudo que tem de bom em cada um deles. Pode beber de cada um deles e criar o teu próprio, vamos dizer assim, Frankenstein, e deixar um assunto legal. Por exemplo, o Duque e as Mortes que a gente fez, até dá para dizer que é um quadrinho bem nacional. Esse aqui foi o último que a gente lançou em 2019, que fala da história do Duque de Caxias. Tá, a galera vai querer dormir. Não, mas não é uma biografia. No caso, é uma história que se passa em três fases da vida dele. Ele na boemia, quando ele era jovem, ele em meia-idade e ele já velhinho, no fim da vida, revendo toda a vida dele, mas a vida dele meio que ficção a gente fez. Como pano de fundo tem a Revolução Farroupilha também. A gente puxa esses fatos históricos para ter de pano de fundo, mas é todo meio um pouco de ficção dele se perguntando do que foi a vida dele, como é que tudo que aconteceu até ali, um pouco de sobrenatural e de mundo fantástico. Então tu tenta não fazer só uma biografia, tu tem que deixar a história legal, atrativa, sem ser uma biografia do cara, entendeu? Senão fica um livro de história. Não era por aí que a gente queria ir. A gente quer... Então o que tu tem no caso do Duque? Que acabou ficando até apelativo para a gente conseguir passar no financiamento cultural esse. Duque de Caxias. Nós estamos aqui de Caxias do Sul. Então, o pessoal já vai olhar esse nome e vai dizer, opa, aqui tem coisa. E por ser um diferencial também de ser quadrinho, porque normalmente esses financiamentos culturais têm bastante áudio e vídeo, livro, peças de teatro. Nós somos um quadrinho. Provavelmente o único quadrinho escrito no Financiarte que teve esse ano. Então acaba sendo até fácil a gente ser aprovado. Claro, tem todo um projeto para te montar que tem que ser direitinho, bonitinho, com produtor cultural, como eu comentei. Mas então tu tem que ter um pouco de apelo também para conseguir vender bem o teu projeto e fazer o leitor também lá no final se interessar para comprar ele e vender ele, né? Então, assim, não tem uma regra. Talvez, que a gente fala, tu tem que fazer atrativo de qualquer maneira. Não é por ser um quadrinho nacional que vai ser de um jeito, entendeu? Tem bastante disso, mas os nossos até a gente consegue dar uma diferenciada bacana. Sim. Uma coisa que é bem interessante também do quadrinho brasileiro é que tem, ao menos ao meu ver, né? O eixo Rio, São Paulo, Minas, ele é meio que e até Paraná, dá pra dizer, ele é meio que isso aí é o quadrinho brasileiro puro. Daí o resto é tudo regionalismo. Vocês têm essa noção? Ou se vocês se confrontaram com isso? Vocês acham que tem a ver isso aí ou eu tô viajando? Cara, tem isso, mas não é uma coisa que intimida, não, no sentido de a gente pensar nossos quadrinhos de outra maneira. Isso aí, na verdade, o que a gente mais observa é no sentido de ter mais público, essas regiões têm mais público para isso, tem mais profissionais conhecidos nesse sentido, tem mais contatos, tu acaba trabalhando nessas regiões, tu acaba tendo uma facilidade maior, os teus relação a ir a eventos, também fica mais fácil tu ir nos eventos. E, digamos, pensa bem, nós saindo aqui do Sul para ir para um FIC, que a gente já foi em Belo Horizonte, cara, o que tu gasta em hospedagem, comida, para ficar lá os 5 dias, tu tem que vender muito quadrinho. Mas a gente conseguiu vender legal, sabe? Não deu para reclamar com relação a isso. Então, esse regionalismo, a única barreira que a gente vê mesmo é no sentido de eventos, contatos e público. Não é uma coisa que nos impede ou até nos dá, dá essa concorrência assim entre artistas ou tipo de quadrinho. Não é só mais a região mesmo, a localização e suas facilidades. É só isso mesmo, no nosso ver. Sim, sim. Que é uma questão que eu tenho percebido um pouco, né? Não sei que estamos fugindo um pouco do assunto principal, mas enfim, que a gente percebe, ao menos ao meu olhar, assim, eu vejo que o pessoal nordeste e agora até o norte, né? Tem o pessoal criando bastante coisa, assim, bem regional, bem focado, assim. Bom, tem quadrinhos aí que é específico ali, feito coisas do Nordeste, vamos dizer assim. Tem um lá que é do Brega, até fugiu o nome, acho que é Brega Story, que é bem estilo lá do Pará.
Tem a Samela Hidalgo, tá fazendo bastante coisa lá com o Norte, lá em Amazonas. Enfim, são coisas assim que a gente vê que o pessoal tá puxando pros seus regionalismos, digamos assim. E vocês não têm ideia de fazer, sei lá, o massacre do Bento Gonçalves elétrico, sei lá. Cara, na verdade, assim, eu entendo o pessoal que faz isso também, da sua região, porque acaba sendo mais fácil até tu conseguir, digamos, dependendo do tema do teu HQ, tu consegue daqui a pouco unir forças com o governo da cidade ou do estado para distribuir daqui a pouco nas escolas. Isso é uma coisa que ensina, o quadrinho pode ensinar também, por incrível que pareça, né? Pode ensinar as pessoas, então acaba tendo como é que eu vou dizer assim, uma penetração maior para as crianças, para incentivar a leitura nas escolas. Eu acho que tem esse sentido também, tu tem que dar digamos, uma regionalizada também, tem o seu valor fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu li de um amigo agora, o Josias, que fala sobre o último dos tropeiros, que é uma galera que saía daqui do sul com mulas, na época que não existia quase automóveis, ia lá para São Paulo com mulas carregando coisas, provisões e coisas do tipo. E é uma aula de como funcionava isso na época, no começo do século passado, sabe? E eu comentei com ele, cara, você devia estar nos colégios para ensinar a piazada como é que foi isso, né? Ele, não, realmente essa foi a intenção. Então, nesse sentido também dá para te ver como o quadrinho pode navegar em várias direções com diferentes objetivos, né? Não tem... Eu entendo a galera que faz isso e... Então, eu acho que tudo é válido, tudo contribui, sabe, para a leitura do quadrinho, que no Brasil já não é tão incentivado. Um país com, mais de 200 milhões de habitantes e se lê tão pouco, lê menos do que na Itália, que tem uma população bem menor, sabe? É meio estranho. Então, tudo que puder ser feito para incentivar, não vejo problema nenhum. Acho legal até. Sim. Eu puxei esse assunto justamente, nada contra quadrinho regional, tenho até amigos que são, brincadeira, obviamente, né, mas enfim, eu gosto por causa da diversidade em si, conhecer outras vivências, ouvir outras vozes, eu acho interessante por conhecer isso, sabe, enfim, só pra citar aí, tá, eu gosto de todos os seus maneirismos aí. Bom, tem quadrinhos aí agora, eu não vou saber citar por nome, mas enfim, tem vários aí que estão com essa pegada regional, então só para citar mesmo. E até teve muita coisa ali, aquela época lá do Flávio Colim, no começo da carreira, que teve aqui o pessoal que se juntava aí para fazer coisas, até veio aqui para Porto Alegre, foi para Curitiba, enfim, o pessoal desenvolveu bastante coisas regionais e bem brasileiras em outras épocas aí, então só para citar mesmo. Complementando o que tu disse, eu acho que como tu comentou, para conhecer é ótimo também. A gente falou, o Colim fazia coisas que se passavam em Santa Catarina também, né? Tinha bastante, quando o personagem dele, o anjo, né, acabava visitando tal local lá, tinha tudo da região, os maneirismos, quando a pessoa falava, os costumes, então, é super válido, sabe? Então, só enriquece, é isso aí mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, acho que era isso. A ideia aqui é mais trocar uma ideia mesmo, o Adam dar sua visão sobre as suas criações e como que dá para se criar, principalmente em coletivo, que eu acho que é o principal diferencial aí do Adam e do Tesla. Enfim, agradecer ao Adam, as portas estão abertas, acho que a gente vai fazer mais coisas juntos aí. Agora nós temos que fazer esse reality show, né? E muito obrigado, e pode finalizar aí, faz teu jabá, comenta aí alguma coisa, manda um abraço. Tá, vou fazer isso então. Não, obrigado de novo pelo convite, cara. Espero participar de mais vídeos, o cara se convidando já, né? De mais vídeos, o que eu puder contribuir com o teu canal, sabe que eu gosto dele, a gente te acompanha desde o começo aí, sempre curtindo os vídeos. Então, assim, a galera que se interessar pelos nossos quadrinhos, a gente chama das nossas graphic novels, nossos gibis de graphic novel, né? Tem no nosso site, que é o Tesla Studio, no caso é teslahq.com.br. Vocês vão encontrar na Amazon também. Tem no Social Comics, do nosso amigo Samir Naliato, do Universo HQ. E acredito que seja isso. Você pode encontrar, tem o Instagram também do Tesla e tem o meu Instagram também, Adam Marini, quem quiser ver as groselhas que eu falo nos stories e as artes que às vezes eu faço pronto.
Só conferir nas redes sociais. É isso aí. Obrigado. Muito bem, então, muito obrigado, Adam. E era isso por hoje, galera. Se você não segue o Adam, não segue o Gibizinho, não segue ninguém, você não é um seguidor. Você tem que ser um seguidor. Segue a gente e seja feliz. Um forte abraço e tchau!